Ah lá, nós vamos tentar de novo, hein, gente? Nossa, que luta, mas vai dar certo, tá bom? Entrou a ligação, travou meu celular, foi uma coisa de doido. Mas nós vamos conversar então sobre os protocolos. Ó, vou mandar aqui para a Célia de novo. Vamos lá, Célia. Agora não consigo te ouvir no WhatsApp. Vamos lá, Célia. Célia, cadê você aqui na minha transmissão? Não apareceu ainda. Vamos lá, gente. Vamos. Alguém aí me ajuda? Fala, Célia, cadê você? Né? Célia, cadê você? Vai dar certo, gente. Sabe o que que é isso? É internet, meios tecnológicos, na verdade. Nós estamos passando por isso, todo mundo online, às vezes cai, às vezes volta, não é verdade? E estamos aí, ó. Certo! Aleluia! Bom dia, Eli, tudo bem, querida? Muito obrigada, viu, por estar junto e muito obrigada para as pessoas. Tinha 36, caiu para 17, mas não tem problema. Eu estou muito feliz de estar aqui junto com você. Sabe aquela coisa que você olha e diz, meu Deus, que pessoa linda, incrível. Então, esse nosso convite, essa nossa combinação vai ser um divisor de águas, eu creio, porque estamos juntas preocupadas e, ao mesmo tempo, tentando contribuir com algumas ideias, né, Eulene? Então, acho que, enquanto educadores que somos, a gente tem esse carinho, esse respeito ao próximo, esse cuidado com as pessoas. Isso eu pude observar em você. Isso que me encantou. Então, muito bem, vamos trabalhar juntas hoje. Espero que as pessoas gostem. A gente preparou com muito carinho, fizemos trocas incríveis, e isso é muito bom para que a gente possa também evoluir e crescer como pessoas, né? Bem, para quem está chegando, nosso muito obrigada, da Helene e meu. O que nós queremos hoje é discutir algumas questões que consideramos assim imprescindíveis, que requer atenção, para que você consiga efetivamente contribuir com excelência para esse retorno às aulas e nesse pré-período, né, enquanto isso não acontece, tentando até diminuir uma certa ansiedade, tentando fazer com que a gente tenha uma visão maior, ampliada. E o nosso tema de hoje, obrigada, viu, pessoas lindas, por estarem aqui. O nosso tema, então, é tratar desses protocolos. E hoje, a Iolene e eu vamos focar exclusivamente na comunicação e na dimensão pedagógica. Como eu sempre digo, Iolene, é a dimensão central da escola, porque tudo gira em torno dela. Então, seja bem-vinda, querida, muito obrigada. Obrigada, Regina, obrigada, Ciesp, que é a nossa casa, obrigada a vocês que estão aqui. Faremos o nosso melhor e receba as ideias com carinho, com o coração aberto, porque o que nós queremos apenas é contribuir com algumas ideias. Quem sabe você tem outras muito melhores, mas pode relacionar ou associar. Então, Iolene, pode começar com a palavra, senhorita. Vamos lá. Gente, estar com a Célia sempre é um privilégio, gente. Essa mulher, pensa uma pessoa que tem uma cabeça que não para. A gente ficou conversando aí 10 horas da noite, 11 horas, e quem me conhece sabe, hein, que para me manter acordada 10 horas da noite respondendo o WhatsApp, só se a pessoa tiver um papo assim, ó, nota 1000, porque eu sou aquela que dorme muito cedo. Mas enfim, você não veio aqui para falar da hora que eu durmo, na verdade? Então, nós vamos, como a Célia colocou, queridos, detalhar aqui, tentar detalhar, conversar, né, dar algumas ideias aí sobre dois pilares desses protocolos todos que estão circulando e que a gente tem conversado, que são os pedagógicos e os de comunicação. Então, essa volta às aulas, né, envolve alguns pontos de discussão aqui, tá? E eu destaquei 4 pontos, e nesses 4 pontos a gente vai discorrer sobre outros pontos. A questão do tempo, quanto tempo nós temos
para divulgar, para trabalhar nos protocolos, né? Como será esse plano de volta às aulas, no que tange ao plano de comunicação, como nós vamos comunicar? Quais serão as equipes envolvidas em cada um dos tópicos dos protocolos? Porque são equipes diversas, desde a equipe de professores, a equipe de pais, a equipe de alunos, a equipe administrativa, parceiros, cantina, enfim, são várias pessoas envolvidas. E, no meio disso tudo, perpassando, né, correndo no meio disso tudo, a questão de segurança. Porque o foco agora, queridos, é preservação da vida, não é verdade? Então, se é preservação da vida, e todo mundo aí, né, você na sua casa, eu na minha, todo mundo preocupado, vai sair, bota máscara, bota luva, a gente quase coloca a roupa de astronauta, né, pra gente não se contaminar. As escolas também têm que seguir um protocolo rígido de segurança. E comunicar o que está fazendo de segurança. Então, é sobre isso que nós vamos colocar. Dentro desse guia, desse trabalho aí, tá? De protocolo de comunicação, eu quero que você se detenha sobre 5 pontos, tá bom? Então, peças para comunicação. Então, peças, se você não é muito, né, ligado nessa parte de marketing, de publicidade, peças são as artes, né? Aquilo que você vai divulgar. Então, peças, eu quero que você pare para pensar, registra aí. Nas capacitações e como você vai comunicar essas capacitações, porque nós precisamos capacitar todo mundo, desde a equipe administrativa até estudantes, né? Como vai ser a comunicação desse processo de acolhida, é outro ponto. Como que nós vamos fazer isso? Você vai montar todo o seu protocolo aí de acolhida, você vai discutir com a equipe pedagógica, a Celinha vai dar aqui algumas ideias para você, mas você tem que comunicar como vai ser essa acolhida. O 4º ponto que eu quero que você pense, nós temos também que montar, dentro do protocolo de comunicação, dentro dessa aba da comunicação, nós temos que comunicar muito bem num outro aspecto. Sabe qual é, para nós aqui da rede privada? A conversão desses alunos evadidos em novas matrículas. Nós temos que trazer essa galera de volta, obviamente, queridos, óbvio. Nós temos problemas econômicos aí envolvidos, né? Tem pais que perderam o emprego, tem pais que tiveram uma redução de renda, mas isso eu creio mesmo, é momentâneo, isso vai passar. E como eu vou converter isso em matrícula? Porque você sabe, né? Eu tenho certeza que você sabe disso. Ó, queridos, é mais fácil trazer um aluno que já conhece a escola, que já foi aluno e é mais barato do ponto de vista de marketing, você converter esse aluno em matrícula nova do que você buscar um aluno novo. Isso qualquer um aí da área de publicidade vai te dizer isso. E o outro ponto, a outra base da nossa conversa aqui, do nosso guia para o trabalho, é as questões de fato, de direito de marketing, tá? De marketing, obviamente, hoje nós estamos assim, olha, a Célia sabe disso, quase que 80% no marketing digital e marketing estático, que é tipo Buzzdoor, Outdoors, essas coisas a gente diminuiu muito, porque as pessoas estão aqui, as pessoas estão conectadas na internet, né? Se as pessoas estão aqui, o melhor veículo para a gente comunicar sempre é por aqui. Então, 80% das nossas ações de marketing, pelo menos lá na minha escola, estão centralizadas em marketing digital e não mais no estático, no fixo, né? Então, você tem que pensar nisso. No tocante às famílias merecem agora, queridos, um capítulo à parte, porque com relação às famílias, a gente tem que pensar no acolhimento dessas famílias. Nós temos que pensar nas orientações corretas para essas famílias. Nós temos que pensar nessa parceria. Eu sei, você pode estar falando, mas Iô, nós já somos parceiros há tanto tempo, mas agora o formato mudou, não é verdade? Porque nós estamos, olha bem o desafio para os gestores agora. Nós estamos administrando 2 escolas. Você pode estar falando assim, Iolene, você está maluca? Sabe quais são? Nós temos uma escola no mundo virtual hoje, que a gente tem que dar conta disso aqui tudo. E uma escola física, que eu também tenho que dar conta. Porque eu tenho que fazer manutenção, eu estou tendo que ir para o prédio, eu tenho que, agora é a hora, sei lá, de trocar aquela torneira que estava pingando. Então agora o meu desafio é de 2 escolas. Eu tenho que fazer gestão de processos para 2 escolas. Uma escola que está no mundo virtual e uma escola que está no mundo físico, que é a escola que eu não posso ficar deixando juntar teia de aranha lá, né?
Então, nesse ponto, essa questão da parceria com as famílias, uma coisa é ter as famílias lá no ambiente presencial. E outra coisa é ter as famílias aqui conectadas com você, em parceria no mundo digital. Então, nós vamos falar sobre isso também. Eu dei uma introdução no que a gente ia falar. A gente vai fazer um negócio bem dinâmico para você não ficar cansado da nossa cara, né? E agora eu passo a palavra para a Celinha, que vai falar, vai dar a introdução e começar aí a destrinchar o protocolo pedagógico. Obrigada, Iolene. Excelente a sua colocação. Na realidade, a gente está se reinventando a cada dia, não é isso? E, em especial, tudo que estamos fazendo, Iolene, na verdade, essas escolas que estão nos escutando sabem disto, que estamos nos transformando, revisitando nossas ações, para que a gente possa verdadeiramente não deixar nenhum aluno para trás. Embora eu tenha estado um pouco assim, emocionalmente triste nesse sentido, porque como fiz algumas lives para outros estados, Yolene, é incrível a tristeza do meu coração ao sentir que boa parte, a maior parte dos alunos não tem esse acesso ao mínimo necessário, que é uma plataforma. Ontem eu fiquei assim muito assustada, porque os professores ainda não iniciaram as aulas, e as diferenças e as desigualdades sociais, mais uma vez, nos entristece e nos deixa muito apreensivos. Então, eu penso muito também, eu fui da escola pública, mas eu penso demais na escola privada, particular, confessional, não importa, porque eu sei do desgaste, do cuidado, do excesso de trabalho, mas já que estamos, vamos nos fortalecer e trazer algumas ideias hoje para que você tenha essa visão ampliada até fevereiro do ano seguinte. Eu preparei slides, mas infelizmente aqui também não está aparecendo hoje. Não sei o que aconteceu com o meu celular. Mas, enfim, depois eu vou lá para o meu canal do YouTube. Você também tem um, né, Iolene? E vou colocar os slides lá. Vou fazer um outro vídeo com toda a programação. Eu dividi a dimensão pedagógica, Iolene, em 4 momentos. O primeiro momento, que eu estou chamando de linha vermelha, dado de alerta, de atenção, que pare. Então, pare. Pare para pensar agora em julho, embora eu saiba que existem muitas escolas que vão entrar em férias, mas eu sei que professor, quando entra em férias, e gestor escolar e coordenador, continua trabalhando. Então, preparei algumas coisas para serem pensadas. No mês de julho, o que é prioritário para a dimensão pedagógica. Então, selecionei algumas coisas. Que você intensifique o ensino remoto e que realize muita atenção, não só quando a criança chegar na escola, se Deus quiser vai chegar, mesmo que seja lá em 8 de setembro, prepare uma avaliação diagnóstica remota. Então, eu estou chamando essa avaliação, Iolene, de avaliação remota recursiva. O que é isso? É de buscar aquilo que você já trabalhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, para identificar e perceber se, de fato, o aluno se apropriou. Eu também tenho uma ideia, porque muitas escolas realizaram avaliação diagnóstica no mês de fevereiro. Então, até esta referência poderia ser retomada, tendo em vista os apontamentos lá de fevereiro do que faltava, do que o aluno ainda não havia adquirido de uma série, de um ano, ou série, ou ciclo para o outro. Então, no mês de julho, estou sugerindo que as escolas apliquem uma avaliação diagnóstica
mas, Yolene, fundamentalmente considerando o que é essencial. Nós sabemos que os sistemas de ensino trazem abordagens interdisciplinares gigantescas e você vai tramando, indo pelos conteúdos. Mas agora, Yolene, considero que a dimensão pedagógica deva estar atrelada àquilo que ela considera imprescindível, essencial, principalmente, Yolene, com foco no primeiro ano, no quinto e o sexto, no nono e primeira série do médio. O que é essencial, o que não pode faltar. Eu acredito que, se no mês de julho você retoma, quem já fez pode fazer novamente, para diagnosticar, para que você possa, agora em agosto, fazer o fortalecimento de habilidades, ou seja, os 3 R's, recuperação, reforço, revisão, para você calibrar e dimensionar as necessidades dessas crianças. Então, o mês de julho é um mês muito importante para a escola parar, e também vou sugerir que no mês de agosto a escola retome, pode ser até violento. Sabe o que eu pensei? Não sei se você acha que é bom. Sabe, simulados, onde entram todos os componentes curriculares, as áreas do conhecimento, em forma de simulado, para que você tenha uma visão das dificuldades de cada componente ou de cada área do conhecimento, e que esse simulado, contendo 2 ou 3 questões prioritárias de cada área do conhecimento, seja avaliado bimestralmente ou semestralmente, aí a recursividade de novo, de buscar fazer o resgate do primeiro semestre, para balizar esse aluno. Creio também que nesse mês de agosto e julho, agora, é preciso ter um plano de ação e a escola destinar esse plano, um plano de ação para cada colaborador. O plano de ação, você vai falar de comunicação, pode ser decidido conjuntamente, com escutas, acolhimentos, escutar a família, o aluno, o professor, escutar a si mesmo, mas prioritariamente planejar um retorno contendo 1000 fatores que vão incidir diretamente nesse acolhimento, porque será, né, Yolene, um período de readaptação. É como se eu estivesse começando o ano, só que quando começamos o ano, a gente está saindo de celebrações. Celebramos o Ano Novo, celebramos o Natal e chegamos na escola. Passamos o mês tomando sol na praia e vamos para a escola. Agora não. A gente vem carregando alguns pacotinhos, né, Yolene? Um pouquinho de dor, um pouquinho de medo. E esses pacotes, eles precisarão de uma atenção especial, nós vamos falar lá na frente. Pode ir, minha amiga, pode complementar. Eu quero te falar uma coisa. Eu amei você desde a primeira vez. Você é uma querida, competente, e eu estou muito feliz de estar com você. E muito feliz que essas pessoas estejam conosco. Muito obrigada, viu, Yolene? Pode ir. Eu que agradeço. Imagina, tá com gente, né, alta astral, gente que pensa em educação, gente preocupada com o outro. Gente, isso é um privilégio, né? Você estar numa live com uma pessoa que pensa no outro. Isso é tão especial, é precioso. A honra é minha, querida. Vou falar agora sobre as artes, ou seja, as peças de comunicação que você pode pensar aí com a sua equipe. Não sei se você tem uma agência, porque nessa hora, né, a gente precisa comunicar bem, né? Quanto mais você comunicar bem, amados, você tira estresse de você. Hoje de manhã mesmo, antes de entrar aqui nessa live, eu estava gravando um vídeo para os meus pais. Gravei, mandei para a minha equipe lá, né? Nonolinda, para ela editar, para mandar para os pais, para comunicar bem. Se for necessário, faz 2, 3 por semana. Uma coisa que eu percebi, viu, Célia? Comunicado por escrito, nem sempre a galera lê.
mais vídeo as pessoas assistem. Né? Então é muito, eu achei, gente, achei o caminho para chegar nos pais mais fácil. Então fica a dica para você. Então vamos lá, peças. Olha, vou te dar algumas dicas de algumas peças que você tem que pensar para você produzir, ou você adaptar algumas que você aí recebeu de alguém ou que está na mídia. Exigência de máscara para todos. É uma peça que você tem que ter. Inclusive na entrada da escola, né? É obrigatório o uso de máscara. Ainda mais agora, né, gente? Ninguém quer ser multado aqui. Pelo amor, a situação já está difícil financeiramente. E você ainda ser multado, ninguém merece, né? Então coloca lá que é obrigatório, coloca quase lá no portão. E aí lá na porta de entrada também, para ficar bem claro. Como no estado de São Paulo, essa é uma live do CIESP, no estado de São Paulo, a gente deve voltar no dia 8 de setembro. Então, eu coloquei na minha previsão aqui, mais ou menos para agosto, início de agosto, você deixa tudo pronto, tá? Você verifica, inclusive, se existe a possibilidade de você imprimir isso, né? Fazer algumas peças impressas para você colocar, e você pode colocar tanto em banner, quanto em A4, em A3, enfim. Outra coisa que você tem que pensar, numa arte, falando para os meninos, né? Quando eu falo meninos, meninas e meninas, né? Para os estudantes ficarem atentos à ventilação adequada, porque agora, pensa bem, quando voltarem, vai começar o calorzinho, né? Que vai ser a primavera e começa de novo. Agora tá frio aqui em São Paulo, mas daqui a pouco começa o calorzinho. Vai ser o tal de liga ar-condicionado, fecha a porta, fecha a janela. Não pode, queridos. Então deixa lá também, pode deixar até um cartaz embaixo do ar-condicionado, né? Ventilação natural. Não ligue, ou liga, mas não fecha as janelas e portas. Outra comunicação que você tem que fazer muito bem em relação ao uso do material escolar. Essa coisa do vai e vem material, vai ter que repensar. A Celinha vai falar do pedagógico aqui. Mas você tem que comunicar isso. Como que vai ser? Qual é o fluxo dessa coisa do material escolar? Comunicação. Pensa numa peça sobre isso. Outra coisa, uma outra peça. Material higienizado. Então, você vai ter que colocar, cartazes. Uma dica aqui, hein? Faça alguns cartazes para o bebedouro. Porque aquela cânula do bebedouro, onde sai para a boca, né, segundo as orientações, aquela é para ser inutilizada. Ninguém vai pôr a boca em bebedouro. Vai ser via garrafinha. Então, você tem que pensar em artes para traga sua garrafa, incentive. Aliás, você não precisa deixar isso só lá para agosto. Você já pode fazer, sabe, pílulas de arte, de comunicação, para os pais irem, né, inclusive acostumando as crianças, né? Que tem que ter com a garrafinha, hein? Olha, você vai tomar água na garrafa, não é mais no copo. Não tem copo para todo mundo. E outra, sustentabilidade. Imagina, cada hora tira um copo descartável dali. Não dá, né, gente? Cada um com a sua garrafa. Outra comunicação que você vai ter que fazer assim, olha, essa desde já também, hein? E manter mês 7, 8, 9, 10, 11, 12, até chegar a vacina. Pais, famílias, mantenham crianças doentes em casa. Isso você, uma dica que eu te dou. Faça live com médico. Aí na sua comunidade deve ter um pai que é médico, né? Bota os pais para eles falarem para eles mesmos de que criança doente. Ah, mas não tem Covid. Gente, baixa a imunidade, você fica propenso para um monte de coisa. Então, não interessa se é diarreia, se tem pipocô, se tá com a mão lá, que nem eu vi um hoje, tadinho, meu aluno do maternal com a mãozinha fofa, desse tamanho, porque levou uma picada de abelha em casa, né? Mas tá doente, qualquer que seja a doença, fique em casa. Você precisa comunicar isso já e deixar... Sabe aquela coisa de falar o óbvio, gente? A gente vai falando, água mole em pedra dura, né? Você já sabe o final aí. As máscaras devem vir de casa em quantidade. Eu sei que tem escolas, por exemplo, que mandaram fazer máscaras, né? Mandou fazer máscara com a logo da escola, bem bonita. Mas se você não mandou, não tem condição de fazer, você precisa comunicar aos pais aí como será o uso dessa máscara e também informar na sua comunicação qual o período de troca dessa máscara. Por exemplo, na minha escola, o que eu estipulei lá com a minha equipe no meu protocolo? As máscaras serão trocadas no intervalo, né? Nós não podemos fazer máscara com a logo da escola.
né? Então, o que eu tive a ideia? Nós vamos fazer máscaras por cores. Tal cor antes do intervalo, tal cor depois do intervalo. Porque como que a gente vai controlar se o estudante trocou de máscara? Você já imaginou nisso, gente? E fora aqueles que sujou a máscara, trocou a máscara, recortou a máscara, fora tudo isso, né? Mas você vai ter que comunicar. Outra coisa, comunicar muito bem, por peças, né? Por artes, né? A higienização correta de pés e de mãos. Então, invista nisso também. Gente, a gente vai ter que fazer cartaz, a gente vai ter que fazer peça para as mídias sociais, vídeos. Pode ser vídeo curtinho, gente, de 1 minuto gravado no seu celular. Não precisa contratar, né, uma Universal Filmes para você fazer isso, né? Mas comunique bem. Nós precisamos garantir que a comunicação seja eficiente e eficaz, porque nem sempre é eficiente e eficaz. Então, você fique de olho nessas peças que você precisa produzir. Outra coisa que eu quero trazer agora são as capacitações, a comunicação das capacitações. As capacitações você vai organizar aí dentro dos seus protocolos pedagógicos, naquilo que for de formação dos seus professores, e vai organizar dentro dos protocolos de segurança e saúde, dos protocolos aí sanitários. Mas você tem que comunicar o que você está fazendo, todo mundo tem que saber. A comunidade escolar, né, que são os pais, as famílias envolvidas, os próprios docentes e colaboradores, tem que saber o que você está fazendo de capacitação. Então você tem que envolver aí colaboradores, estudantes e famílias. E implementando programas de capacitação contínuos. Pensa, vamos voltar em setembro. Então, em setembro, eu vou deixar para trabalhar EPI com os meus colaboradores? É agora. Não, gente, eu tenho que trabalhar antes. Então, eu tenho que comunicar antes. Eu tenho que comunicar não só juridicamente, né, com ciência de que ele foi convocado para um curso. Se garanta, você que é gestor, tá? Que ele foi convocado, que ele vai receber informações sobre o uso correto das EPIs, né? Não só oficialmente, legalmente, para o próprio colaborador, quanto para a comunidade de pais você precisa comunicar. Por que tem que comunicar para os pais um curso interno sobre EPI? Para mostrar para eles, queridos, que nós estamos fazendo os diversos protocolos e garantindo a segurança da escola para que a escola receba as crianças. Então, quanto você estimula e quanto mais você trabalha a comunicação eficiente e eficaz, você gera confiança. Aí o pai fala, nossa, realmente a escola está fazendo, olha lá, ó, convocou todo mundo para uma capacitação de EPI. Está dando agora uma capacitação aí sobre higiene para todo mundo. O uso correto da lavagem das mãos, sei lá, né, no caso do infantil, que vai ter que usar as professoras, máscara, touca, avental, olha lá, está dando, né, um curso virtual aí para os professores da educação infantil com as regras sanitárias que as professoras do infantil vão ter que fazer. Então, comunique isso, porque essa comunicação, como eu disse, vai gerar confiança. Perfeito. Comunique ainda dentro da questão da capacitação, como que você vai fazer a coordenação do modus operandi de todas as equipes. Então, comunique aos pais, olha, que você tem protocolos, fluxos, né? Com a equipe da portaria, que comunica com a equipe da secretaria, que comunica com a equipe de coordenação, que comunica com a equipe de professores, que comunica com a direção, que comunica com parceiros. Mostre para os pais esse fluxo, né? Porque isso garante com que, a ansiedade dá uma diminuída, fica, nossa, a escola realmente está se organizando, olha quanta coisa eles estão aí mandando, comunicando, estão realmente preocupados com a segurança das nossas crianças. Como eu disse, gera confiança. E um último item dentro de capacitação mostra para a comunidade que você está readaptando o ambiente presencial. Então, faça vídeos, mostra o distanciamento das carteiras que você está fazendo, mostra o distanciamento no refeitório, mostra a cantina, como é que vocês organizaram, como é que vai ser, faz uma entrevista com a cantineira, né, com a pessoa, se for terceirizada aí. Mostra, por exemplo, que você proibiu os fornecedores de entrarem na escola enquanto as crianças estiverem lá, que a entrega de fornecedores é só nesse horário e nesse horário. Enfim, mostra essa readaptação ao ambiente presencial. Isso tudo, repito, porque precisamos, né, disso para nossa memória aí, gera confiança. E a confiança hoje é primordial para que os pais enviem as crianças ao ambiente presencial. Celinha, retoma aí, lindona. Obrigada, Iolene.
tudo que você falou é imprescindível, porque o pedagógico só pode realmente acontecer e ser retomado diante dessas medidas de segurança, né? Eu creio que em julho o foco dos gestores e de toda a escola realmente é na segurança. Julho, né? E agosto, eu estou chamando de segurança, organização e avaliação. Então, eu fiz muitos slides, eu vou tentar mostrar um, só para vocês terem ideia do que virá. Vocês estão vendo, pessoas? Ó, estava pronto, mas eu não consegui passar. Ó, outro, mais um. E aqui com ideias para julho, para agosto. Aqui, ó. Tudo isso foi preparado, só que a gente não conseguiu passar, mas não tem problema. Então, retomando. A questão pedagógica, para mim, que é a alma da escola, é o eixo central dessa escola, eu creio que em julho, mesmo estando de férias ou não estando de férias, a equipe precisa de BNC, sentar a BNC na cadeira. Ou seja, sentar... Quase engasguei! Não é BNC, é BNC. Sentar e pensar o que foi o primeiro semestre, quais foram os desafios enfrentados, quais foram as conquistas, as superações, mas pensando sempre, Yolene, para que essa inquietude sempre nos move, o que ainda falta. E o que ainda falta é o que tem preocupado uma série de escolas. Por quê? Tem escolas que ainda não fizeram avaliação diagnóstica no ensino remoto. Ah, Celinha, eles vão colar. Então, seja criativo, faça uma avaliação diagnóstica, pedindo para os alunos escreverem tudo que eles aprenderam em história, para escreverem como ele compreendeu a geografia, escrever uma carta, escrever um amigo. Isso que você falou sobre esse acolhimento e sobre essa preparação dos protocolos de higiene, de saúde, que está em primeiríssimo lugar, também a sugestão para que em agosto, pelo menos, no início de agosto, os alunos comecem a produzir cartazes de boas-vindas. E, inclusive, neste acolhimento, Iolene, que se faça um painel gigantesco, um painel onde esse aluno coloque os seus sentimentos, o que ele sentiu durante a pandemia, o que ele espera, que esperança ele tem agora do mundo, como ele esteve, o que ele sentiu falta. Porque eu creio, eu já estou passando para acolhimento porque eu não consegui seguir aqui a programação. Então, no acolhimento, que este aluno manifeste seus sentimentos, que ele se expresse, que ele seja escutado verdadeiramente. Porque eu creio, Iolene, não sei se eu estou sendo exagerada, mas eu creio que nas 2 primeiras semanas, devido ao rodízio dos 35%, começando com os 35%, enfim, é que todos sejam escutados e que seja um marco de reabilitação do amor ali, sabe, Yolene? Escutar, não é socar conteúdo na criança, não é vencer a apostila, porque se você vai trabalhar com o que é essencial, o que não é essencial pode ficar para que ele mesmo leia numa aula, num processo de inversão, onde ele mesmo se comprometa em ler, em explanar, estudar, criar um desenho, enfim. Então, no acolhimento, se tiver a mãozinha dos meninos, dos alunos, já eles vão se sentir mais afetivamente contagiados, porque nós não sabemos como eles vão retornar. Eu vou fazer uma live com uma amiga minha, que é psicodramatista, Demi, uma querida também, mora em Brasília, no dia 23, onde ela vai tratar, pela psicologia social, daquilo que a gente não imagina que possa estar acontecendo, mas está acontecendo. Né? Nem todo mundo teve a força necessária para superar a si mesmo, para vencer. Teve dia que eu queria sair para a rua e eu disse, gente, eu vou andar. Eu digo, não, Celinha, você não pode andar, então você vai estudar. Então, eu tenho uma voz ativa em mim que
que me dá um sossego, mas teve gente que ficou desesperada, pessoas, e tudo que você disse para acolher essa família, e reforço, Helene, fazer parcerias com assessores, consultores, médico, enfermeira, cantineira, transportador, né, dos meninos, fazer isso com as famílias, porque quanto mais você está, menos você é esquecido e mais valor você tem. Isso é importante. E eu sei do sacrifício que essas pessoas estão fazendo. As escolas, os professores, esses príncipes maravilhosos, guerreiros, estão dando o máximo. Os gestores estão também se envolvendo demais e preocupados. Bom, para resumir, o que fazer em julho? Aplicar uma avaliação diagnóstica remota de acordo com a BNCC. Então, você pode pegar as 10 competências gerais e verificar se ele tem um pensamento crítico, criativo, construtivo, se ele tem alguma ideia de cooperação, de empatia. Você pode avaliar isto em julho, se não for possível, no comecinho de agosto, remotamente. Ainda fazer um contraturno chamado de fortalecimento de habilidades para sanar ou minimizar essas dificuldades, essas coisas que ainda não foram possíveis de serem apreendidas. Em agosto, ainda fazer, em julho, já fazer uma escuta com os professores e até mesmo com as mães sobre como planejar o Dia dos Pais, porque é em agosto já. Isso é muito pedagógico. Uma mensagem, um cartão virtual, até quando os carros passam na porta da escola, é pit stop, né, que fala? Drive-thru. Drive-thru. Pit stop é de cachorro. Drive-thru para que os pais, os alunos vejam os professores. Numa escola minha de assessoria, nós fizemos isso, Helene. Foi muito lindo. As crianças davam um tchau, jogavam um beijo de máscara. Então, isso é muito importante também. Já planejar em julho, acho que já deve ter até pronto, o Dia dos Pais. Começar a planejar também no mês de julho a avaliação bimestral remota, no final do mês de agosto. Para agosto, fazer o quê? Planejar e revisitar os documentos da escola, o número de horas trabalhados, para registrar isso no projeto político-pedagógico. A escola precisa registrar isso e documentar na Carta Magna da escola. Eu acho que isso era o mais importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu elegi, Helene, 5 itens. Escuta, reuniões, porque quando você escuta alguém, é uma comunicação, né, Helene? Eu sei que você está falando, mas assim, dar o feedback é imprescindível. Você pergunta e depois um dá o retorno. Então, escuta, encontros de feedback. Se você ainda não tem, criar um comitê de crise. Então, a pessoa X é responsável pela compra, a outra pela a organização espacial. E até eu queria te perguntar, porque você entende de lei muito mais do que eu. Uma escola minha, nós não, a diretora saiu a campo e encontrou 7 lugares na região para colocar os alunos no retorno, porque são campos e quadras cobertas, também o salão de uma igreja católica e de uma igreja evangélica. E, Helene, no caso da escola ser muito pequena, ela poderia fazer uso de outros espaços? Eu não sei responder, por isso eu estou te perguntando. E ainda para terminar, começar a mapear em julho e agosto como será o ensino híbrido após a reentrada dos alunos, a reestreia dos alunos na escola. E só para terminar, eu queria te dizer uma coisa. Eu tenho estado muito preocupada com algumas pessoas que estão dizendo que este ano não valeu. Este ano não pode existir.
Então, eu não sei que tipo de balizamento eles estão construindo, ou referenciando em que situação. Mas a escola privada precisa cada vez mais garantir o seu lugar e fazer da sua ação uma ação excelência, de humanidade e de amor ao próximo. Então, seria isso. Então, eu tenho uma pergunta, se você puder me ajudar a responder. Pode, queridos. Ó, vamos falar assim, por conta do estado de São Paulo, a priori, né? Se existe uma situação emergencial onde a escola não consegue atender os alunos, ela regulamenta isso num plano, ela anexa as condições de higiene, arquitetura, geralmente é a própria planta do lugar para onde ela vai, para regular que está tudo certo, né? Junta tudo isso e entrega na Diretoria Regional de Ensino, só para informar que é numa situação emergencial e que ela está usando espaços aí, outros, para dar conta dos alunos e informar direitinho como é que vai ser feito, né? Se é perto mesmo, se vai exigir transporte, enfim, esses detalhes, tá? Mas como é uma situação emergencial, se tiver com a documentação em ordem, não tem problema. Em relação à comunicação, ainda dentro do acolhimento que a Celinha citou, comunique bem como vai ser a reunião de pais. Eu, por exemplo, começo as reuniões de pais na semana que vem no meu colégio. Nós finalizamos o primeiro bimestre, estamos no meio do segundo lá no meu colégio, nós não vamos parar agora, né? Então, já a semana que vem tem reunião de pais. Então, nós vamos fazer uma semana com o infantil, na outra semana com os anos iniciais, tudo organizado, gente, e comunicado. Então, envia aí a comunicação de reuniões para esse momento que a Celinha falou, do feedback, do retorno, do acolhimento, da escuta, né? Outra coisa que você precisa pensar, que é recomendável, vários países, que a gente está de olho hoje nas práticas internacionais, né? Vários países fizeram, eles mandaram um comunicado às famílias de que é recomendável que a mesma pessoa, exceto as do grupo de risco, leve e busque a criança, sim, evitando rodízios entre pessoas. Então, por exemplo, óbvio que você não vai pedir para a vovó, que tem 85 anos, que é grupo de risco, levar a criança para a escola. Se você estipulou que quem leva é a mamãe, ou quem leva é a tia, ou é aquela amiga, ela fica responsável até o final do ano de levar, para evitar esse fluxo grande de gente. Comunique também, queridos, de que nesse retorno às aulas, o atendimento aos pais será em tal horário, em tal lugar, né? Porque não dá para ficar abrindo a porteira da escola agora e todo mundo entra porque está com saudade da escola. Não dá. O fluxo de entrada agora, ele é controladíssimo. Então, comunique isso para não ficar mal-estar com os pais. Porque, de repente, eles falam, eu queria ir, eu queria ver a cara da professora, né? Aquela coisa toda. Então, comunique que isso é uma medida de segurança, que por isso que você está fazendo. Mas que ele pode ir no horário marcado, tal dia, tal horário, né? Comunique bem. Agora, próximo passo. Ações para conversão dos evadidos. Eu, por exemplo, no meu colégio, Célia, eu perdi alunos, né? Eu acho que todo mundo da rede privada hoje perdeu, né? Eu conversei com uma amiga hoje cedinho, 7h pouco da manhã. Gente, ela tinha 200 e tantos alunos na educação infantil. Ela está fechando a unidade dela de berçário, né? Fechando mesmo, fechando. Não vai abrir mais até o final do ano, nem quando voltar, porque ela fechou, não tem condição financeira de manter. Então, nós temos que pensar nesse plano de comunicação, como que a gente vai reverter, como que a gente vai converter esses alunos que saíram em matrículas. Porque, como eu disse para vocês, essa situação vai passar, queridos. Ela vai passar. Então, primeira coisa que você tem que ter, mapeamento dos evadidos. Fala aí com a sua secretaria para fazer uma planilha, o nome das crianças, o nome do pai, o motivo, né, a razão pela qual ele saiu, que a maioria é financeira. Mas é financeira por causa de quê? Você mapeou isso? Porque eu mapeei no meu colégio. Ah, ele saiu porque reduziu 50% do salário. Ah, ele saiu porque na crise fechou a empresa. Ah, ele saiu porque redução de salário até o final do ano na empresa de X%. Mapeie. Porque quando você tem um cenário muito bem definido, você consegue se posicionar no cenário. Agora, se você não sabe, né, como é que a gente vai fazer estratégia se a gente não sabe? Então, é bem complicado. Então, mapeie. Outra coisa, faça a identificação dos evadidos por turma. Os alunos que você perdeu. Quantos você perdeu? Né? Eu perdi alunos, por exemplo, a turma que eu mais perdi aluno, por incrível que pareça,
maternal 2 e segundo ano. Então, eu mapeei esses alunos e mapeei a necessidade deles para que a hora que retorne e a situação comece a melhorar, eu possa ligar e falar, fulano, né? Que saudade de você! Olha, eu tenho uma oferta aqui para te fazer. Porque, como eu disse para vocês, e é o marketing e a publicidade que atesta isso, é menos custoso você trazer esse aluno de volta do que você ganhar outro aluno aí por meio de marketing e propaganda. Você gasta muito mais para você trazer um aluno novo, né? Elabore um plano de intervenção. Eu creio que nós estamos no mês 7, você já elaborou esse plano. Você já sabe quanto de desconto você vai dar, se você vai dar, qual é o teto que você vai dar, né? Cada um traçou aí. Eu tracei por turma, por exemplo. Tem turmas que eu tenho uma flexibilidade, porque eu estou num número de alunos maior, né? Eu tenho uma flexibilidade de caixa, eu posso ir um pouquinho mais. Tem turmas que não, eu tenho isso de aluno, como é que eu vou dar desconto? Então, você precisa elaborar esse plano de intervenção e comunicar. Explicar para o pai, quando ele fez contato com você, ou quando ele fizer, por que você não pode dar 80% de desconto. Você comunique, informe. Não tenha medo de falar, gente. Eu falei, ó, minha planilha financeira é assim. Então, por conta dela ser assim, é que eu estou oferecendo isso. Comunique. E ações para diminuir evasão. Então, você também precisa ter ações, né? Na hora que você mapeou sua sala aí, você já sabe dizer. Então, quando o pai te procura, por exemplo, um pai chega na escola, ele quer um desconto, ele tem uma necessidade X. A secretaria sabe informar para quem que ela tem que direcionar, porque não é tudo para o gestor, para o diretor-geral, que nem eu. Não é tudo para mim. Se é uma demanda educacional, uma demanda pedagógica, uma demanda muito específica, vai para a orientação educacional ou vai para a coordenação pedagógica. Se é uma demanda mais administrativa, mais financeira, vem para mim. Então, essa comunicação de fluxo tem que estar muito clara, porque senão o gestor, nessa hora, ele solta fogo pela venta e perde os cabelos. Então, não concentre demais as coisas na sua mão, hein, queridos? Isso também dá gastura, alimenta a úlcera, como dizia minha mãe, né? No próximo item aqui, ações voltadas especificamente para marketing e publicidade. Então, essa comunicação eficiente com estudantes e famílias, eu marquei aqui, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Você tem que fazer o ano todo. Aliás, fica a dica, não é só em hora de pandemia. Comunicação eficiente é forever, com pandemia, sem pandemia, né? Então, agora, atente-se para isso. Comunicação eficiente com colaboradores, também coloquei na minha listinha, porque como a Célia compartilhou, nós fizemos um monte de PPT, um monte de slide, um negócio bem bonito, não rodou aqui, gente. Tecnologia, mesma coisa que eu falo para meus professores. Meu filho, rebola e dá aula. Se travou, continua dando aula. Então, a gente está continuando dando aula aqui, né? Mesmo sem o material que a gente produziu. Mas a gente vai disponibilizar, a Célia vai colocar lá no canal do YouTube dela, e eu vou colocar no meu canal do YouTube também, tá? Comunicação, gente, com a comunidade vizinha. Você já parou para pensar nisso? Porque você pode ter um estresse aí, não sei do lado de quem você tá. Você pode ter uma casa do seu lado, um supermercado, eu não sei quem são os seus vizinhos. Então, comunique-se bem com eles, informe também. Vá, né? Se você não quer ir lá, liga. Olha, as aulas vão voltar tal dia, né? Eu vou usar o portão, aquele portão que eu não usava e que você estacionava os caminhões, eu vou usar. Então, agora não dá para você estacionar o caminhão lá. Então, aí você tem que fazer essa comunicação. Porque você já imaginou o seu vizinho chegando e fazendo um barraco na porta da sua escola? Então, pense na comunidade vizinha e comunique com a comunidade vizinha, né? Tenha um canal para você controlar as reclamações, as solicitações dos pais, por exemplo. Eu estou criando na minha escola um canal de ouvidoria, que não é muito comum nas escolas, né? Mas eu estou criando. E aí quem vai receber, né? São só 2 pessoas que vão receber esse comunicado, essa faca vai chegar e vai cair no e-mail de 2 pessoas para análise e resposta, né? Porque é canal de comunicação. Você tem que pensar também na elaboração de estratégias para que os estudantes não desistam. Porque, às vezes, não é uma questão financeira. Não é verdade? Às vezes é questão pedagógica. E aí eles querem desistir, não querem mais ver aula, a aula tá chata, não quero mais assistir, pai me troca de escola. E aí começa aquele dilema todo. Então, precisa comunicar e elaborar estratégias para que os estudantes não desistam. Porque isso é um negócio
E, aliás, fica a dica aqui, ó. A gente tem que proporcionar capacitação de boa comunicação, de oratória para os nossos professores. Oratória, Lene, mas eles já falam também. Falar presencialmente é uma coisa, gente, digitalmente é outra. Vocês estão percebendo agora. Então, atenção. E a última medida prioritária que eu coloquei aqui para o mês de agosto e setembro é informar bem para os pais as etapas do 35, 70% até chegar no 100. Como é que você vai fazer isso? Então, comunique. Os 35% que eu escolhi é o grupo tal. Então, ó, Facebook, Instagram, website da escola, agenda digital, comunica muito, porque você já imaginou, você estabelece o grupo A, aí no dia de volta às aulas, que você montou aquilo tudo, fez aquele mural que a Célia falou, aí vem a criança do grupo B. Aí você não vai autorizar a criança do grupo B, porque o grupo B não tem aula naquele dia. Aí já fica outro trauma na criança, né? Eu fiquei tantos meses fora da escola, cheguei no dia, não era meu dia. Então, comunica bem essas etapas aí, né, que nós vamos ter que cumprir, porque é determinação do governo, os 35, 70 e 100. Então, comunica, faz arte, peça aí, vídeo, né? Entra na rádio da sua cidade, mas faça uma boa comunicação para ter acolhimento às famílias, para ter essa orientação muito bem dada e para estabelecer essa parceria de fato cada vez mais sólida. Celinha? Oi. Menina, precisaríamos de 3 horas. Acho que é um curso. Então, pensando no pedagógico, e relacionado, intrinsecamente ligado à comunicação, eu tenho que falar rápido porque vai vencer a hora, viu, Iolene? Então, é assim, vamos sentar, vamos pensar, refletir, avaliar com o pai, fazer escuta de pais, como foi o ano, o que ele gostou, o que ele sugere, o que ele aprendeu, que maravilhas ele incorporou para a sua vida. Vamos falar só no positivo, porque quando a gente reforça, ai, que tragédia, ai, que pandemia, ai, porque eu fiquei presa, mas a gente vibra numa coisa ruim. Então, em julho, coordenadores pedagógicos, atenção! Planejem até o seu dezembro. Eu tinha feito esse planejamento aqui, está aqui. Então, o que você vai fazer em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro? Porque fevereiro começa novamente com uma avaliação diagnóstica. Então, se você puder garantir, coordenador pedagógico, por meio dos seus queridos professores, que haja uma consciência de unidade, de respeito ao menino e de efetivo trabalho, você vai estar garantindo a qualidade e excelência na sua escola. Como você acabou de colocar, Iolene, para esse menino não surtar, não querer sair, eu creio que agora, em agosto, antes mesmo do retorno, começar a escutar os alunos, porque eu penso que cada classe, nesse momento, poderia ter um diferencial. Então, primeiro aninho, o que o primeiro aninho quer apresentar, fazer, porque isso vai chegar ao normal depois que acabar os 70%, 35%. Isso pode se dar por meio de um projeto, da pedagogia de projetos, mas também pode se dar só como possibilidade, porque creio que haverá um dia em que os encontros de pais retomem o ao vivo e a oportunidade da escola de mostrar o envolvimento do menino, carinho, carisma, as habilidades, após cada reunião ou antes de cada reunião de pais, apresentar algo que essas crianças construíram. Então, a minha dica é que cada classe, cada turma, com determinado professor, pense em algo, porque, Iolene, projetos, desafios, hipóteses, é o que faz a Liga, sabe? Tocar esse emocional dessa criança, contando histórias. O que eles querem apresentar pode ser até online. Então, para retomar e concluir, gente, planejar, eu estou vendo horário, planejar para o retorno, para o acolhimento, dinâmicas, cartazes, coisas festivas, bexiga sem vírus.
Bexiga sem vírus. Também fazer um trabalho com lives de profissionais, com palestras, encontros de pais, onde você leva alguém que motive, que anime esses pais. Nós não podemos nos render. A gente não pode divulgar que foi terrível, que foi doloroso, ai, que está sofrido. Não. A gente tem que tratar com uma certa naturalidade, embora não seja natural, é um inédito demais, mas que a gente deu conta disso. Então, toda a comunicação é bem-vinda e toda a produção do aluno é mais ainda. Então, não é só a aula pela aula. Eu vou contar um caso de um segundo. Eu tenho uma pessoa da família assistindo a aula. Nunca os professores disseram como você está, como vocês estão. Eles entram e malham a aula das 7 às 13h30. Eles não pensaram nunca em escutar essa criança. Então, uma dica que eu dou é: deixe um determinado dia da semana para fazer fóruns de escuta, de acolhimento, porque tem gente sofrendo, Iolene. Tem pessoas que estão abaladas, tem meninos que estão assistindo aula, pelo amor de Deus, como mera obrigação, cumprindo com a tabela, mas sem. Porque o distanciamento faz a gente sentir falta das pessoas, não é? Bom, também quero dar mais uma dica, e a última, porque precisamos ir embora, que pena. Que é a seguinte: a sua escola, o coordenador pedagógico, junto com seus professores, eleger agora, no mês de julho, 3 ou 4 habilidades ou competências socioemocionais para ficar atenta. Então, perceber se o menino, como esse aluno está. Porque quando ele voltar e for acolhido, ele terá profissionais ali. A escola tem que também, às vezes eu falo, tirar o caranguejo do bolso, mesmo sem, mas chamar uma pessoa para acolher, um psicopedagogo, um psicólogo, para fazer uma roda, uma dinâmica, uma técnica, um relaxamento, um yoga, com música, tocando música para eles. Então, é uma coisa, é assim, esquece 2 semanas do conteúdo em si, vamos trabalhar o conteúdo humano, não é isso? E também, gente, não se esqueçam das produções dos alunos. Vocês podem decorar a escola com isso tudo impresso que eles estão enviando. E, principalmente, já vão pensando, quem sabe, Iolene, quem sabe, contatando com alguns lugares onde se possa fazer um pequeno passeio com grupos menores. Para a educação infantil, creio que as bolhas sejam ideal também para a retomada. Grupinhos de 3 durante 15 dias, depois grupinhos com mais 3 ou 4 aluninhos, sem revezamento. Durante 15 dias, um grupo fixo, né? Acho que foi na Alemanha, não me lembro que país que foi realizado. Eu acho que é isso. Quem tem projetos, manda bala no projeto. Pesquisa individual, produção individual, todas as fases de aprendizagem colaborativa continuem fazendo. Eu creio que não haverá hoje, mais, Iolene, possibilidade de grandes eventos, mas pequenas pérolas, como você disse, pequenas gotas, vão fazer a diferença, vão retomar a energia vibrante de um aluno envolvido, de um professor vencedor, de uma equipe maravilhosa que tem nessas escolas. Eu acho isso tudo muito importante. E acho que o nosso tempo terminou. Eu agradeço. Oi, Osni. Oi, Alana. Agradeço você, Iolene, querida, por esse momento tão precioso, tão rico. Você mora aqui no meu coração. A Regina, eu estou pedindo licença para a Regina, para botar você também, porque a Regina é uma querida de 25 anos, a gente fez bodas de prata outro dia. Então, depois eu vou gravar um vídeo, vou pôr lá no YouTube com todas as planilhas. E aí você faz o seu e eu compartilho no meu e você o meu. Tá bom? A gente troca. Então, um prazer imenso. Que Deus abençoe grandemente vocês. Fiquem em paz, fiquem bem. Pensem com carinho. Se alguém precisar de algo, escreva. Que se eu tiver uma ideia que possa contribuir, eu estou aberta.
Muito obrigada a vocês, muito obrigada, querida. Muito obrigada, Ciesp. Obrigada, pessoas lindas que estão aqui. Um abraço. Gente, que lindo, porque precisávamos ter umas 2 horas aí, ó. Beijo grande, obrigada a você que ficou conosco. E aí, ó, se inscreve lá no canal da Célia Godoy, no meu canal, Iolene Lima, e no canal do Ciesp. Nessa hora, a gente precisa se agrupar com gente positiva. Sim. Beijo, que vai encerrar aqui. Você salva. Tchau. Linda. Tchau. Obrigada.